De reportagem conseguiu imagens da câmera de monitoramento que mostram os momentos que antecedem uma chacina. Dário Kodama, o homem que comete um dos crimes mais bárbaros da história de Maringá. Ele invade a casa da irmã, mata o cunhado, os 2 filhos dele e deixa a irmã e uma mulher, esposa de um dos filhos de uma das vítimas, gravemente ferida. O que você vai ver agora é o passo a passo de uma noite marcada por uma tragédia. Veja só. Nas novas imagens obtidas pela nossa equipe, às 11h39 da noite, Dário aparece passando em frente à casa da família. Ele está de bicicleta. Segundos depois, ele volta e mais tarde surge a pé em direção à residência. Após 2 minutos, jovens são vistos correndo pela rua fugindo. Esse é o momento em que Dário tinha acabado de invadir a casa e disparar tiros contra todos que estavam ali. A polícia foi chamada e meia hora depois da chacina, chegam várias viaturas de reforço. Aqui na vizinhança onde a tragédia aconteceu, nenhum vizinho quer falar sobre o caso. Sem gravar entrevista, muitos contaram para a nossa equipe o pouco que sabem da família e do assassino. De acordo com os vizinhos, era Dário quem morava aqui nesta casa antes de ir embora para o Japão. Ele teria pedido para a irmã, Márcia Kodama, cuidar da residência durante este período em que ele ficaria fora. Só que há 2 semanas, Dário retornou para Maringá. Queria a casa de volta. Foi aí que a briga entre os 2 irmãos começou. Ao invadir a casa, Dário matou 3 pessoas. Rubens de Oliveira Santos, de 53 anos, e os 2 filhos dele. Caio Kodama Santos, de 18 anos. Santos, de 24 anos. Outras 2 pessoas também foram baleadas e socorridas com vida. Um adolescente de 16 anos, a irmã de Dário, Márcia Kodama, de 53 anos, ambos permanecem internados no hospital. Após o crime, Dário tirou a própria vida. Para a polícia, tudo teria sido premeditado. Nas imagens, mesmo de longe, é possível ver que Dário, quando andava de bicicleta, usando máscara, e quando caminhava em direção à casa, ele estava com uma bolsa e luvas nas mãos. O Igor tá lá? Olha, você vê que ele premeditou o crime. Eu tinha dito isso no dia e falava das imagens que nós obtivemos quando eu vi na foto ele com a luva na mão. E aí eu me perguntava por que ele estava com aquelas luvas, né? A gente não mostrou as imagens em respeito às famílias, mas agora na reportagem do Igor Kremer fica a comprovação que primeiro ele passa e meia hora antes do crime acontecer, você vê que as primeiras imagens são quase meia hora, 23 minutos, porque o momento em que as pessoas começam a correr às 11h53, para o primeiro momento que ele passa ali é 11h30, 11h39 da noite. Ou seja, ele premedita tudo isso, ele passa de bicicleta e depois ele vem andando. Então, falar nisso, o Igor tá comigo, eu ia fazer uma pergunta, aonde que ele deixou essa bicicleta? Né? Aonde que ele deixou essa bicicleta? Né? Porque se ele passa de bicicleta, ele deixa ela em algum lugar e depois vem. A polícia ainda tenta descobrir de quem a arma que ele utilizou, porque não era uma arma roubada, furtada, a arma tinha numeração. Não se sabe se essa arma entrou no país de forma ilegal, vinda do Paraguai, mas a polícia está investigando. O corpo dele ainda não foi liberado do Instituto Médico Legal, que para ser liberado precisa de um familiar e nenhum familiar procurou o Instituto Médico Legal. Ou seja, ninguém quer ter a responsabilidade pela liberação do corpo. E com isso o corpo permanece no Instituto Médico Legal. E você vê ali, né, o momento em que depois começam a chegar as viaturas, né, os vizinhos, após ouvir os disparos, provavelmente no início, muitos imaginavam que pudessem ser fogos de artifício. Afinal, ia dar meia-noite na noite de Natal. Porque demora um pouco para que as viaturas comecem a chegar, mas os disparos ali se confundem. E na noite de Natal tem muita gente que costuma estourar fogos.
A gente vai continuar atualizando essas informações para você e o estado de saúde daqueles que ainda permanecem internados no hospital vítimas dessa chacina.